Bom dia, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Mr. Nuno Presumo. Muito bom dia e é uma honra recebê-lo na nossa rúbrica. Obrigado por ter aceito o desafio do Mr. Daoud Fakirá e o nosso convite também com os telefonemas. Pergunto-lhe desde já como está e como é que viveu esta quarentena dolorosa para todos, sabendo que não foi fácil. Certo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tiago. Epá, o prazer é todo meu. É mais uma rasteira do Daoud Fakirá. Já são muitos anos de convivência, portanto, eu já não me surpreendo. Obviamente que o faço com muito gosto. Estou aqui para poder falar de futebol, que é aquilo que nós mais temos feito durante a quarentena. A quarentena, para mim, trouxe-me coisas muito positivas. Trouxe-me finalmente a possibilidade de estar durante muito tempo com os meus 4 filhos. Algo que nem sempre acontece, e eu sei que é uma calamidade, é algo terrível para a humanidade aquilo que vai acontecendo, mas também acredito que nós consigamos ter os cuidados. Eu digo consigamos porque olho para isto não só numa perspectiva de passado, mas de presente e de futuro. E acho que vamos ter cuidados máximos, até porque na eventualidade de surgir aí um novo pico, acho que temos que estar mais que preparados para ele. Agora, trouxe esse lado familiar muito interessante, muito bom, mas espero sobretudo que traga também algo, uma simples vacina para de uma vez por todas esta praga, esta pandemia termine e que possamos enfrentar aquilo que temos para enfrentar, os desafios que temos pela frente, quer no plano, principalmente no plano profissional, como já disse, no plano familiar as coisas ocorrem muito bem, no plano profissional, para que possamos todos voltar a fazer aquilo que mais gostamos, que é o futebol. Exatamente. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao Nuno e lhe dizer também, se tivesse escapado à rasteira do Mr. Daoud, o Ricardo também acabou por nomear mais à frente. O Ricardo é um menino com quem eu tive o privilégio de trabalhar, não sabemos o futuro. O Ricardo é alguém que, apesar do pouco tempo de trabalho, a empatia criada é um clique. É um clique. E o Ricardo é alguém muito competente, portanto eu vou promovê-lo aqui. Mas é verdade. É alguém de uma competência extrema, é alguém com uma disponibilidade para o trabalho impensável, portanto se for 24 horas é 24 horas. Falo do Ricardo Dionísio, o atual treinador do Exatamente. e é alguém que me dá um gozo enorme poder partilhar tudo sobre futebol, porque apesar dos meus recentes 50 anos, não tenho problema algum em dizer que com o Ricardo aprende-se muito. Exatamente. Nós sentimos isso em plena rúbrica com ele, que eu cheguei a dizer isto, somos da mesma idade, eu e o Ricardo, e tomar eu daqui por 15 anos, já nem falo do currículo, o conhecimento que ele tem. Sim. Ter o conhecimento que ele tem, porque é realmente, está bem que ele já tem os 15 anos anteriores, mas é realmente uma pessoa, notou-se realmente que aquilo que ele fala sabe. Ele fala. Depois de uma forma informal, eu digo isto porque estamos aqui de forma também um pouco informal, é um malandro giro, pronto. É muito malandreco, e isso também... eu gosto de ver isso em alguém que tem tanta ambição, mas uma ambição que não é desmedida, que não pisa ninguém, mas que em simultâneo consegue trabalhar e brincar e criar um ambiente extremamente agradável. O Ricardo tem tudo isso. Ok. Criámos uma empatia logo aqui, ficámos a falar muito tempo em off. O Ricardo é muito boa pessoa e lá está. Foi um prazer enorme ter conhecido o Ricardo. Foi mesmo. Sim. Certamente que iremos nos cruzar algumas vezes com o Ricardo, porque ele vai ter que nos passar alguma informação. Aquilo ele não pode guardar tudo para ele. Não, e encontramos-nos e o mais baixo é que paga o jantar, e o mais baixo de certeza que é ele, porque ele tem 1,45 m, não tem mais que isso. 1,90 m já me safei. Eu tenho 1,80 m e tal, também está bom. Então pronto, estamos sabes, é ele a pagar. Está bom, vamos embora então. Mister, começou a carreira no SL Cartaz, se não estou enganado. Como é que foi essa experiência inicial na sua carreira? Eu devo dizer que eu comecei no Sport Lisboa e Cartaz a treinar escalões de formação e logo no ano seguinte a treinar o futebol sénior. Mas não posso esquecer
que quando estava na faculdade, o clube da minha terrinha, uma terrinha muito pequenina, de nome Pombalinho, agora do concelho de Agulgã, antes do concelho de Santarém, conhecida pelas cheias, portanto, quando há enxurrada, quando o Tejo transborda, a minha terra fica submersa, e na altura, na faculdade, e com a equipa da minha terra no Inatel, eu fui treinador do Inatel no Pombalinho com 21 anos, já podes ver. No Sport Lisboa e Cartaz assumi com 23 anos a formação do clube. No ano seguinte, ainda com 24 anos, fui treinador da equipa sénior na primeira distrital, numa época que felizmente me correu muito bem, num projeto muito giro, e a partir daí entendi que podia ser treinador, que às vezes é um erro tremendo. A primeira época corre-nos bem, nós achamos que sabemos tudo e já não temos nada a aprender com quem quer que seja. Devo dizer que nos anos seguintes, pronto, o percurso foi também ele com altos e baixos, como qualquer treinador, mas de uma paixão imensa e de uma procura do conhecimento que me permite, 26 anos depois, estar uns patamares acima na dinâmica de trabalho comparativamente àquilo que eu estava quando tinha 24 anos. O que significa que quando eu tinha 24 anos, achando que percebia muito de futebol, confesso que não percebia nada. Exato. Mas é normal, é normal. É aquela nossa ambição de pensar que já estamos preparados para tudo, não é? É um pouco, e eu saí do Sport Lisboa e Cartaz na altura e fui para o Carregado, para a Distrital de Lisboa, num ano também muito interessante, e eu ainda com 26, 27 anos. Correu muito bem, mas no ano seguinte, União de Santarém, foi uma experiência que não me correu tão bem, porque nós queremos impor a nossa liderança, não tanto para com os jogadores, mas sobretudo para com a estrutura. Eu já tinha sido jogador do União de Santarém, um ano em júniores e outro em séniores, num clube que na altura vivia momentos um pouco dramáticos e com algumas confusões. Eu era muito miúdo e aquilo marcou-me, e acabei por entrar de pitão de alumínio enquanto treinador e acabou por não correr muito bem. E não posso esquecer isto para fazer a ligação com o Sport Lisboa e Cartaz. Não posso esquecer que tive no Sport Lisboa e Cartaz uma pessoa extraordinária de nome Sr. Avelar Marques, foi presidente durante muitos anos, e é fundamental para que nós consigamos ser treinadores, ter sempre alguém que nos momentos em que nós caímos nos saiba dar a mão. E infelizmente há muitos que não o conseguem. Eu tive essa felicidade e esse senhor não posso esquecer, porque sempre me recebeu de portas escancaradas no Sport Lisboa e Cartaz. E sempre que algo corria mal no outro clube, logo o Sr. Avelar tinha o cuidado de me ir buscar para que pudesse fazer de mim treinador. E é uma relação de amizade que ainda hoje, felizmente, perdurou e irá perdurar, assim o espero. E são essas pessoas que nos marcam e por vezes nós nos esquecemos de as referir, mas que é conveniente referi-las sempre, porque sem um princípio, sem uma base, nós não conseguiríamos chegar a lugar algum. E depois dessa aventura em Santarém, volta ao Cartaz, 2 épocas, certo? Sim, volta ao Cartaz época e meia, porque entretanto, numa das épocas, nós também com um conceito diferente, o clube também passava por algumas dificuldades, fizemos uma aposta clara numa equipa de júniores que tinha qualidade, que era muito boa, juntamente com outros jogadores que estavam em equipas inferiores no patamar distrital, obviamente, e estávamos em segundo lugar, a lutar pelo primeiro lugar. E a meio da época estávamos na taça do Ribatejo, aliás o Sport Lisboa e Cartaz nesse ano acaba por vencer a taça do Ribatejo, e em dezembro o Gorris, treinador do Fátima, é convidado pelo Barreirense, e o Fátima, que estava no campeonato da segunda divisão, convida-me para que eu pudesse ir treinar o Centro Desportivo de Fátima. Isto eu com 28 anos, sensivelmente. Eu era dos treinadores mais jovens, se não mais jovem, no Campeonato de Portugal, no agora Campeonato de Portugal. Numa época de aprendizagem, reconheço, com uma equipa muito curta, um plantel muito curto, mas de jogadores de grande qualidade para aquela divisão. Destaco, recordo na altura o Cata, que depois viria a jogar no Beira-Mar, passou pelo Sion, o Cata, o Nuno Cata, é um rapaz extraordinário. Já cá esteve connosco. É um rapaz top, com o qual eu ainda hoje mantenho algumas conversas,
o Miguel Xavier, que depois foi para o Farense, para o Passos de Ferreira, o Carequinha, que era o médio-ala, o Morgado, que tinha um potencial extraordinário, que é agora o adjunto João Henriques no Santa Clara. Portanto, tínhamos uma equipa de qualidade. Numa época que acabamos por ficar, na altura eram 20 equipas, acabamos por ficar em 8º lugar, se não estou em erro. Se quiser eu faço já um breve resumo. Na época seguinte vou para um clube que jamais o esquecerei e que vou passar por muitos clubes de Primeira Liga e alguns, claro, numa dimensão superior. Nós guardamos sempre muitas histórias, mas o Riachense é algo marcante porque foi dos projetos mais interessantes que tive até hoje. Para além de um grupo de jogadores extraordinários, que ainda hoje temos uma amizade fantástica, nós criamos uma dinâmica, quer em jogo, quer fora de portas, que eu acho que não há muitos exemplos como este. Portanto, nós conseguíamos tudo. Conseguíamos desde os jantares mais loucos que pudéssemos ter, desde as noites mais loucas que pudéssemos ter. O grupo de trabalho era tão excepcional que no dia seguinte, e habitualmente essas noites aconteciam até à quarta-feira, o grupo sabia que a partir da quinta-feira estava concentrado no jogo. E é interessante ver que eu, com 29 anos, conseguia mobilizar as tropas para aquela caminhada que veio a ser de sucesso. E o mais giro de tudo aquilo é que na quinta-feira nunca um jogador falou daquilo que tinha acontecido na noite de quarta para quinta. E isso é revelador da grande personalidade daquele grupo de trabalho. E fizemos algo excepcional na antiga 3ª Divisão Nacional. Ficamos a um golo da subida à 2ª Nacional, e este Riachense tinha vindo do Campeonato Distrital. No início da época, o primeiro jogo em Alcobaça foi feito com somente 14 jogadores inscritos. Patinamos nas 2, 3 primeiras jornadas e a partir dali enganei muito bem a direção, disse-lhes que queria os prémios de jogo por objetivos, jornada após jornada, e lembro-me que à 15ª jornada os diretores estavam perdidos, a querer que nós pudéssemos perder um jogo também, para que o prémio de jogo voltasse à estaca zero, porque já estavam, ou seja, já pagavam mais em prémios do que em ordenados. Foi de excelência, foi tudo bom nessa época, e essa época possibilitou-me ter tido vários convites, desde o Estrela de Porto Alegre, que tinha entrado no Guinness por uma série de resultados como mais ninguém teve, que fez parte da nossa série nesse tal ano do Riacho, subiu de divisão. E a verdade é que eu optei pelo Centro Desportivo de Fátima mais uma vez por uma razão muito simples. O Centro Desportivo de Fátima raramente tinha um treinador que começasse e acabasse a época, naquela altura, e eu pensei que para mim que tinha que mostrar que a minha primeira passagem pelo Fátima não foi a melhor e tinha que mostrar que iria conseguir começar e acabar a época. E assim foi, numa época também muito interessante, com muitos jogadores vindos da Distrital e da 3ª Divisão Nacional, conseguimos fazer um campeonato muito, muito bom nessa 2ª Divisão Nacional. Pronto, e a partir daí, mais concluí, depois vai para o Loures, né? A época a seguir, a aventura no Loures. Vou para o Loures numa época muito gira, entrei à 7ª e 8ª jornada e tive muito indeciso, porque eu acabo a época em Fátima e a Câmara Municipal do Cartaz, onde eu habito, convida-me para coordenar o desporto na Câmara. São aquelas opções que por vezes não são tão assertivas, porque ou seja, eu com 30 anos em ascensão no futebol, numa altura em que aparece também o José Mourinho, o efeito Mourinho podia ter ali um impacto enorme, eu por uma questão também de estabilidade familiar acabo por ir para a Câmara Municipal para coordenar o desporto. E isso impediu-me, perante alguns convites que eu tive naquela altura, de, enfim, voar. E à 7ª jornada, aliás, apareceram-me vários clubes e pensei assim, ok, vou para Lisboa, vou treinar para Lisboa e vou tentar perceber o que é o campeonato da 3ª Divisão. Fizemos uma época muito boa também, ficamos em 3º lugar, foi a melhor classificação do Loures na antiga 3ª Divisão Nacional, com um grupo também de excelência, uma equipa que jogava muito bem, era uma equipa impressionante, tinha mesmo muita qualidade de jogo. Eu lembro que nós, entre o 4-3-3 e o 4-4-2 losango, a equipa tinha 2 avançados extraordinários, um era o Milton, que depois foi para o Barreirense, ainda o levei para Porto Mós, mas depois foi para o Norte e foi ganhar dinheiro obviamente no futebol, acabou no Chipre, e o outro era o Nuno, ponta de lança, que eu viria a apanhar também no 1º de dezembro, já numa fase descendente,
mas eram dois pontas de lança extraordinários, e quando se tem pontas de lança extraordinários é mais fácil fazer golos, porque também tinha um meio campo que suportava tudo aquilo. E fomos o melhor ataque, tínhamos uma defesa muito baixinha, com um guarda-redes muito baixinha, muito baixo também, aliás, mas a bola já lá chegava morta e os defesas brilhavam todos. É interessante, o guarda-redes também era muito bom. E foi um ano de excelência. No ano seguinte, uma aposta clara na subida, com excesso de jogadores, e isso faz-nos pensar que o planeamento, o lado conceptual é fundamental, porque depois querer muitos e bons jogadores, por vezes é dar tiros nos pés a este nível, a este ou a qualquer nível, porque é preferível ter uma equipa consistente, com um número de jogadores razoável para marcar a diferença e ter outros que queiram aparecer. E eu aprendi nessa segunda época do Loures que fazendo um plantel somente com estrelas não vais a lado nenhum. Não, porque até fica complicado gerir se calhar o balneário. Não é só uma questão, para além do grau de dificuldade que tu tens em alimentar o ego de todos aqueles jogadores, tu consegues relevar a componente coletiva se tiveres 11, 12, 13, 14 craques a trabalhar em função dessa componente coletiva. Se tu queres relevar o lado individual de cada um dos jogadores, nunca o teu lado conceptual no planeamento, quando eu falo de planeamento, de organização, de concepção do modelo de jogo, nunca será relevado. E como tu sabes, a exaltação individual é tanto maior quanto maior for a componente coletiva. Ora, se essa deixa de ter relevo, o lado individual também não terá tanto relevo. E esse é um dado que os treinadores devem muitas vezes refletir, percebes? E foi o princípio do fim. Aliás, não era drama nenhum, porque nós até vínhamos de 4 vitórias consecutivas, eu recordo, depois tivemos 2 resultados menos bons, mas quando acontecem resultados menos bons, a pressão é tanta para tu alcançares um objetivo, esquece. Os jogadores percebem que os diretores, por um ou outro lado, não estão sustentados, e é mais fácil romper com o treinador. Exatamente, é sempre a porta mais fácil de abrir. Claro. E depois já está, como já tinhas falado, veio o Porto Mocense, de Porto Mós. Como é que foi essa experiência? É uma história gira, porque o Porto Mocense, de todas as participações tidas no campeonato da segunda divisão, foi a única vez que se conseguiu manter. E só por isso é um título de campeão, percebes? É um título de campeão com muito poucos jogadores, muitos jogadores excepcionais. Aliás, a dinâmica de grupo eu acho que é fundamental para que nós consigamos chegar ao sucesso. E como eu te disse, um ano de Riachos, um ano de Porto Mós, um ano de Loures, mais alguns anos também, um ano de 1º de dezembro e por aí fora. Outros, a verdade é que nós conseguimos chegar ao sucesso, sobretudo pelo lado, pela dimensão humana dos jogadores que nós temos à nossa frente. Esse é o ponto de partida. Eu acho que o grande desafio do treinador é conseguir conciliar a dimensão humana, obviamente com o lado técnico, a componente técnica, tática, mas tu podes, se não tiveres uma dimensão humana enorme, e os meus projetos de sucesso, entre aspas, passaram muito por aí, tu não consegues lá chegar. E Porto Mós também me deu isso. Jogadores que eu recordo, nós treinávamos às 18h30, jogadores chegados das pedreiras, depois de um dia de trabalho duro numa pedreira, e com uma disponibilidade enorme para trabalhar. Conjugamos isso com 3 ou 4 jogadores referência, que eu já tinha treinado, alguns deles em Fátima e outros no Loures, que eu consegui que fossem para lá. Não posso esquecer um jogador que trabalhou comigo durante muitos anos, o Ricardo Cunha, que é agora treinador de júniores do 1º de dezembro e que é um miúdo, há quem diga que é meu filho, mas aliás não é meu filho porque o meu filho tinha que dar ao chinelo, tinha que trabalhar muito mais, ainda para mais com o potencial que ele tinha. Ele teria sido jogador de primeira liga, com toda a certeza, pela dimensão técnica que ele tem, pela capacidade de perceber o jogo, trabalhava só o quanto baste. Na segunda e terceira divisão dava para marcar a diferença, para um nível superior já não dava. E o Ricardo acompanhou-me em Porto Mós, acompanhou-me no Loures, acompanhou-me no 1º de dezembro e não me acompanhou noutros sítios, porque enfim, não houve essa possibilidade. Mas consegui conjugar esse lado humano e conseguimos fazer uma época de grande sacrifício, mas com êxito, porque pela primeira vez conseguimos manter o clube na primeira divisão. Não, perdão, na segunda divisão. Na segunda divisão.
E depois vem a experiência que já falámos aqui anteriormente, do 1º de dezembro. São 2 seguidas, não é? São. Eu vou-te explicar. A primeira experiência do 1º de dezembro acontece porque a situação do Porto Mosense, depois de eu ter conseguido formar um plantel muito mais barato para a segunda época, aconteceram coisas muito estranhas na altura por quem liderava o clube, coisas que na altura até foram descobertas pela Câmara Municipal de Porto Mós, e o projeto ruiu. E tudo aquilo me passou ao lado, e eu fiquei até na altura para com alguns jogadores que eu assumi a responsabilidade de ter que levar para lá. Não imaginas o que foi aquele período preparatório, eu a tentar colocar jogadores noutros clubes, e eu a ficar sem clube. Quer dizer, Pois. quando eu podia, eu recordo na altura, e já não há problema nenhum em eu transmitir, eu tive um convite do Odivelas para treinar o Odivelas, e como tinha dado a minha palavra às pessoas em Porto Mós, mesmo sendo de uma dimensão inferior, com objetivos inferiores, a verdade é que tinha dado a palavra, iria ficar, e para mim foi um revés muito grande, percebes? E aprendi que no futebol, para mim a palavra continua a ser tudo, mas foi uma desilusão imensa que não me tivessem dado um alerta para aquilo que seria, ou que foi, e que era a situação do Porto Mosense. Até porque acabei por abdicar de alguns meses, enfim, há algumas coisas que aconteceram. Exato. Por parte de 2, 3 pessoas, não mais que isso, porque a população de Porto Mós, as pessoas que iam ao futebol em Porto Mós e sobretudo os jogadores, eram pessoas de excelência e continuam a ser pessoas de excelência. E então fui para o 1º de dezembro, também com o campeonato a decorrer, com um grupo extraordinário, com um grupo muito giro, de uma dedicação extrema, com um grupo, se quiseres, muito semelhante àquilo que eu me deparei quando fui treinar o Riachense. Um grupo muito divertido no pós-futebol, no pós-treino, no pós-jogo, e que eu consegui, enfim, de uma forma, eu diria que consegui fazer convergir ambos os interesses, e chegamos a um bom fim, que era a manutenção, obviamente, e gostei muito. Daí a minha ligação com o 1º de dezembro, e isso viria a confirmar depois. O interregno acontece porquê? E aqui eu também vou já acelerando. Acontece Sim. porque eu tenho um convite, nunca tive nada a ver com comunicação social, e do nada, um amigo que agora está na Sport TV, que é da Almeirim, na altura era um menino, o Walter Madureira, o prof, você tem jeito para comunicar, e terá que ir fazer umas coisas à rádio. Entretanto aparece-me, e ele não trabalhava sequer na Rádio Renascença, há um jogo de Estrela da Amadora, Sporting de Braga, para a Taça de Portugal. E o jogo era transmitido para a Renascença do Minho. E a Renascença liga, olha, o Walter Madureira, disse-me que você consegue fazer bem isto, quer vir aqui porque nós não temos hipótese de arranjar mais ninguém. Ok, olha, eu saio do treino do 1º de dezembro e vou ir fazer o jogo. E aquilo pegou curiosamente, porque no fim de semana, 15 dias depois, se eu não estou em erro, havia novamente um Estrela da Amadora Sporting de Braga para o campeonato. Era o meu amigo Daúto, treinador do Estrela da Amadora, e vou fazer novamente esse jogo. E nunca mais aconteceu nada. Bom, conclusão, a SIC dava os jogos da Liga Europa e há um Benfica-Getafe para a Liga Europa. O comentador teve que fazer o jogo pela SIC e eles precisaram de um comentador para a Renascença. Conclusão, vou fazer o Benfica-Getafe com um jogador que jogava no Getafe de nome Della Red, que no ano seguinte viria a jogar no Real Madrid, perdão. Sim. Esteve presente no Mundial em 2010 e depois, devido a problemas cardíacos, abandonou, que era um jogador, era um craque para a dimensão do Getafe. Bom, eu quando cheguei a fazer o jogo, sobre o Della Red, eu tinha visto tudo. Sorte das sortes, o Della Red faz um jogo de sonho. Ainda mais se acentuou esse jogo, porquê? Porque o Cardoso é expulso nos primeiros minutos de jogo, o Benfica perde 1-0 na Luz, e o Getafe faz um jogo enorme. Quer dizer, eles pensaram, bom, não presumo, sabe tudo sobre o Getafe. A partir daí começaram a solicitar as minhas presenças, e fica aqui também um dado para os mais novos, porque é uma história de vida. E eu aproveito para a contar. Na minha primeira época na Renascença, fila toda, sem qualquer vencimento. E eu acho que isto é uma referência que serve também para muitos que julgam que num primeiro momento deverão ter o mundo a seus pés. Eu saía do cartaz e ia fazer os jogos pela Renascença com prazer. Com um prazer imenso. O que significa que na minha segunda passagem pela Renascença, obviamente,
eles tiveram isso em conta. Tiveram isso em conta e foi a partir daí que continuei. Aliás, a Renascença, claro. eu não digo que é uma paixão, porque é algo que se vive intensamente nos primeiros momentos, mas é um amor que fica e estou sempre disponível. Nunca digo, eu julgo nunca ter dito que não à Renascença, só digo que não à Renascença quando estou a treinar no futebol profissional, e aí obviamente eu não posso estar na Renascença, na Sport TV ou no Canal 11, ou seja onde for. Entretanto, regresso ao 1º de dezembro, mantendo então essa parceria com a Renascença, porque era compatível. Falamos de coisas, falamos do futebol amador e na altura ainda mais amador do que é hoje já é semi-profissional do Campeonato de Portugal, e no meu regresso ao 1º de dezembro, a passagem não foi tão positiva, como acontece com todos os treinadores. Claro. Saí, e depois surge então o convite do Daoud Fakirá para a minha primeira experiência no futebol profissional, no Olhanense. 2010, 2011, 2011, 2012. Eternamente grato ao Daoud Fakirá. A dupla funciona muito bem, funcionou mesmo muito bem, melhor em Angola, curiosamente no 1º de agosto, o que é normal pelo lado do contexto. Eu nunca tinha sido adjunto, a preparação tem que ser enorme. Acho que hoje estou muito mais preparado para ser adjunto que na altura, mas foi curiosamente sem estar preparado. A primeira época do Olhanense é extraordinária. É uma época muito, muito boa, porque o Daoud tem uma capacidade que eu considero que é de excelência. A capacidade para recrutar, ou seja, quando nós nos sentamos para elaborar um plano de época, há um elemento que é determinante, é saber escolher jogadores. E nesse aspecto eu acho que o Daoud tem essa capacidade. Ele consegue ver características, qualidades nos jogadores, como muitos treinadores não conseguem. Temos outro exemplo, o Vítor Oliveira tem essa capacidade. Pode parecer fácil, não, mas é uma arte. É das coisas mais difíceis. Porque tu não podes escolher somente o jogador que é bom. Tens que escolher o jogador que se adequa ao teu modelo de jogo, de preferência. E ao contexto. E ao contexto. O contexto social, o contexto cultural, percebes? Exatamente. Que é algo que não é fácil. E o Daoud conseguiu isso na primeira época de uma forma muito clara, muito, muito concisa e possibilitou. E com muita calma, porque eu lembro-me que nós, a 2 jornadas do início do campeonato, ainda estávamos à procura de jogadores. O Jardel, que é agora o capitão do Benfica, chega com 1 semana e meia, sensivelmente, antes do campeonato começar, e o Daoud, na primeira jornada, diz: não, o Jardel joga já hoje. O Jardel é diferente de todos os outros para jogar. E é verdade. E a verdade é que o Jardel, com 1 semana e meia de treinos naquele contexto, fez a diferença e em janeiro estava aí para o Benfica. É um pequeno exemplo. Recordo o Ismaili, que está no Shakhtar, que é um jogador imenso e que era um miúdo na altura, com 19 anos, e que o Olhanense conseguiu vendê-lo também para o Sporting de Braga, uma passagem muito rápida por Braga, porque foi no imediato para o Shakhtar, mas são pequenos exemplos, entre outros que eu podia dar aqui, que o Daoud Salvador Agra, veio do Varzim, que na altura estava no Campeonato de Portugal, e foi titularíssimo no Olhanense e foi vendido para o Betis, e tantos outros, portanto, que o Daoud conseguiu. O guarda-redes que foi para o Porto, o Fabiano, também, muitos outros, enfim. E foi uma época muito interessante, eu diria que foi mais de aprendizagem. A experiência olhanense foi muito de aprendizagem, reconheço, porque depois as minhas tarefas e funções em Angola, no 1º de agosto, que foi uma passagem inesquecível, que eu jamais irei esquecer, marcou-me muito, aí tenho muitas histórias mesmo, marcou-me a todos os níveis, mas o meu papel como adjunto já foi diferente. Em meu entender, a reflexão feita muito melhor, quer na intervenção, quer na promoção de dinâmicas de grupo, enfim, em todos os fatores relacionados diretamente com o treino, com o jogo, mas também direcionados e relacionados com as várias dimensões extra-jogo, extra-treino. E aí sim, acho que foi top mesmo a experiência no 1º de agosto, ao ponto de, olha, ainda ontem, receber mensagens de alguns colegas angolanos sobre questões de treino, para nós debatermos, para nós discutirmos, e isso é marcante, e fiquei com amizades extraordinárias, quer na equipa técnica dos treinadores
que estavam lá e que passaram a exercer também a função de adjuntos, quer com os jogadores. O Cali, que foi o capitão de equipa, o Cali não foi um jogador, é hoje um grande amigo, e isso é revelador de tudo aquilo que nós tivemos em Angola. E lá está, se calhar há aqui uma transição de treinador principal para adjunto que às vezes é complicada, não é? Não é fácil, não é fácil. Eu acho que para te tornares adjunto tens que ter, obviamente, falo não no sentido pejorativo, tens que ter uma capacidade de inverter por completo aquilo que é a tua personalidade, ou seja, tens que ter uma dupla personalidade, porque tu não és um decisor, tu promoves decisões, tu propões. Estas são tarefas do adjunto. Tu é propor, percebes? E tens outro fator que para mim, para além do conhecimento, obviamente, que é determinante, tens outro fator que eu já não sei qual é mais importante, mas as questões da lealdade, da honestidade, são questões cada vez mais relevantes e cada vez eu as relevo mais. E isso é decisivo, portanto é decisivo, juntamente com o conhecimento e depois em função do perfil traçado por ti relativamente ao treinador principal, tu tens que ter consciência do timing correto para propor, para o ajudar a decidir, percebes? Tens que conhecer essa personalidade e felizmente para mim eu tenho a possibilidade de ter trabalhado com 2 treinadores que têm personalidades muito díspares, opostas, o Daúto e o Zé Peseiro. E isso faz-me crescer muito como treinador adjunto. E foi realmente uma experiência com o Daúto, porque o Daúto permite que nós consigamos propor e em simultâneo permite que nós consigamos decidir. É ótimo nesse aspecto. O José Peseiro permite que nós consigamos propor, leva à discussão, por vezes mantém a dele, porque o conjunto de experiências dele também a um nível superior, são muitas, obviamente, mas se naquele momento até nem vai fazer aquilo que foi proposto por nós, tem a capacidade de refletir e no dia seguinte ou no outro, acaba por, sabendo que aquilo era o mais correto, acaba por ceder e é muito interessante ter, no fundo, é a dimensão humana, a exaltação da dimensão humana na relação. E isso é extraordinário, é extraordinário. E pronto. Isso acaba também por trazer ligações diferentes e melhores. Acabamos por cada vez ficar mais completos. Torna-nos mais completos, torna-nos jogadores no bom sentido. Jogadores. Sim. Porque os mind games. Sabemos quando podemos agir, quando devemos agir, como interferir para melhorar, e o objetivo é sempre esse, para melhorar, quando interferir para acalmar o próprio treinador, para interferir quando ter que acicatar um pouco. Eu acho isso interessantíssimo. É uma área que eu julguei nunca poder dominar, mas confesso que hoje em dia já domino, obviamente com já é um tocar lá, mas é um trabalho muito, muito aliciante, sem dúvida, sem dúvida. E aqui já numa fase mais recente, outra passagem para o 1º de dezembro, antes de começar a ser adjunto do Mr. Peseiro. Deixa-me só dizer que esta passagem pelo 1º de dezembro tem um objetivo, e as pessoas do 1º de dezembro não vão levar a mal, mas depois de nós sairmos de Angola, eu estive cerca de 3 anos e meio sem trabalhar a operacionalizar treinos, exatamente, a viver o jogo. Deixei de ser treinador e surgiu o convite da Sport TV pelo meio, convite que eu agradeço. Acho que tive para com aquela casa e aquela casa para comigo um comportamento excepcional. E foram 3 anos e meio em parceria com a Renascença de uma dedicação extrema a ter um conhecimento de muitos outros campeonatos e que me trouxe uma riqueza imensa relativamente ao conhecimento do jogo, principalmente ao conhecimento do jogo. A verdade é que após... isto para dizer o quê? Eu entrei no Guinness, estou a brincar obviamente, porque não há um adjunto que tivesse esperado tanto tempo por um treinador como eu. Portanto, eu fui renunciando a alguns convites para eu poder ser treinador principal em campeonatos inferiores para que pudesse trabalhar com o Daúto, ou continuar a trabalhar com o Daúto. Entretanto, o Daúto ia rejeitando também algumas propostas
E eu ia aguentando até que chegou um ponto, eu liguei ao Duto, epá, olha, eu vou ter que me mostrar como treinador, porque qualquer dia só me identificam como comentador. E eu não queria que me identificassem somente como comentador, porque eu gosto muito daquela área, mas gosto mais de ser treinador. Exato. E o João Henriques, posso dizer isto, estou à vontade, o João Henriques é convidado pelo 1º de dezembro. O João Henriques também é ribatejano. Também já cá esteve. Pronto, e é meu colega, e era meu colega na Associação de Futebol de Santarém, preletor também, muitas vivências juntos. E o João sabia também da minha ligação ao 1º de dezembro, e por aí fora, e o João, depois de já ter firmado compromisso com o 1º de dezembro, aparece a situação do Leixões, para poder ser adjunto do Kennedy. E o João, de uma forma muito íntegra, muito como ele acabou por convencer as pessoas do 1º de dezembro e mostrar que tinha a oportunidade de finalmente ir para a 2ª Liga, para um projeto muito giro, etc, etc. E as pessoas do 1º de dezembro ligaram-me, oh Nuno, agora o João acabou por ir e mais não sei quê, e agora tu aceitavas? Olha, eu aceito. Aceito porque estou há muito tempo sem treinar, vamos fazer uma coisa gira. A administração, gente muito séria, muito, muito rigorosa, e eu acabei por ir para o 1º de dezembro construir um plantel giríssimo, com muitos miúdos que tinham sido vice-campeões nacionais de sub-19 pelo Belenenses, e eles disseram, mas é muita gente nova. Não, é muita gente nova que joga bem e vem para aqui e vem acrescentar. Um deles, em dezembro, já estava a ir para o Sporting de Braga, que é o Pedro Amador, o lateral esquerdo, e que está no Sporting de Braga, e aquilo correu muito bem, com mais um miúdo, tinha sido campeão, tinha subido da 2ª divisão, sub-19 à 1ª, pelo Real Massamá, ou seja, eu tinha ali uns 5 miúdos que tinham sido júniores, quer no Belenenses, quer no Real Massamá, mas que tinham dinâmica de vitória. Claro. Uns na 1ª divisão, outros na 2ª divisão. E tudo se conjugou, juntamente com os mais velhos, para jogarmos muito bem, tudo coincidiu, jogávamos muito bem, trabalhávamos muito bem o jogo e treinávamos muito bem. Só que depois, à 7ª jornada, aliás, à 3ª jornada, nós íamos com 3 jogos, 3 vitórias, a tal administração acabou por sair por problemas relacionados com as pessoas por quem eu tenho uma amizade imensa. E eu tinha que saber separar a amizade daquilo que era a minha função ali. E como tinha tido uma experiência já menos positiva no 1º de dezembro, eu pensei que a própria amizade tida iria-me dar problemas a curto prazo. E saí, e é aí que aparece o convite do José Peseiro para eu ir com ele para o Vitória de Guimarães, e depois também para o Sporting e agora para a seleção da Venezuela. Deixa-me dizer que eu falei nesse marco riachense, já te falei também na experiência de excelência de Angola, não me perguntes o porquê. 4 meses de Guimarães, que foi aquilo que nos foi dado, na altura até numa fase inicial foi-nos dada a possibilidade de ficar mais tempo, mais um ano, era esse o objetivo, mas o Ministério José Peseiro entendeu por bem não ficar. Posso dizer que há poucas coisas que em 4 meses nos marcam tanto, e o Vitória marcou-me, foi um carimbo, porque foi tudo positivo, não encontrei ali algo de negativo, que é uma coisa estranha e fica para a vida a minha relação com o clube, com as pessoas com algumas pessoas do Vitória, porque adorei aquela experiência, adorei aquele ambiente, aquela pressão que é exercida sobre os jogadores, como vocês sabem, por vezes é uma pressão que até é negativa, mas que eu lidei muito bem com tudo aquilo. Foi extraordinário. Ali em Guimarães vive-se muito o futebol. Daí eu ter que agradecer para sempre ao José Peseiro pela oportunidade dada. Eu já conheço o José Peseiro há 30 anos, também é ribatejano, é de Cruz e viveu em Santarém, e é alguém que eu vou estar sempre grato por me ter dado essa oportunidade e com o qual eu agora trabalho e farei tudo para que ele tenha sucesso, porque ele merece ter esse sucesso. Exatamente. Perguntava a título final aqui da carreira, até o momento, como é que foi, sabendo que ainda curta, mas como é que foi essa chegada à Venezuela e pouco tempo depois estar de volta nessa preparação, como é que foi? Deixa-me dizer antes que a passagem pelo Sporting é, aos 49 anos, um dos maiores fatores de crescimento para mim enquanto treinador. Ok? Não falamos nessa experiência. Não e porquê? Falamos, mas por uma razão muito simples.
O Ricardo é do nunca Benfica. pensei que Não, estou a brincar. não tem nada a ver. Estou a Sabes, brincar quando nós chegamos a esta fase e passamos por muitos clubes, todos nós, se estamos no futebol, é porque temos uma preferência clubística. Os árbitros também, não somos só nós. Também os árbitros, todos os agentes. Percebes? Aquilo que eu aprendi é que, ao estar em qualquer uma das casas, o meu empenho nessa casa é total. E no Sporting, que pode até não ser o meu clube de origem, eu considero-me muito mais sportinguista enquanto lá estive do que grande parte dos sportinguistas. Porque eu trabalhei durante 4 meses para uma instituição e dei tudo por essa instituição, na equipa técnica do José Peseiro. Posso dizer que o José Peseiro deu tudo e mais alguma coisa por uma instituição. Sabendo de alguma circunstância na altura, e peço para interromper, sei que o Mr. José Peseiro abdicou inclusivamente muita coisa dele para fazer, fez psicólogo, fez de tudo e mais alguma coisa no Sporting. Sim. E não sei se algum dia ele irá ter o relevo merecido por essa passagem, que estava marcada por aquilo que aconteceu em 2004, como vocês se recordam, porque 2004, grande parte dos sportinguistas olha para o lado negativo de 2004. E sabes que o problema que os adeptos têm é que quando acham que chegam à final de algo, acham que a têm que vencer, e isso é bom. Não percebem é que em toda a história daquele clube, só por 2 vezes aquele clube chegou a 2 finais europeias. Uma ganhou, outra perdeu. Mas das 2 finais europeias, uma delas o treinador era o José Peseiro. Percebes? E as pessoas têm dificuldade em olhar pelo lado positivo, entendes? Ele futebol muito bom na altura, eu lembro. Eu estive lá no estádio a ver esse jogo. Não sendo também a minha preferência clubística, estive no estádio a ver esse jogo também. E a verdade é que nós chegamos ali num pós-invasão. Posso dizer que não me recordo de um clube profissional com um estágio como nós tivemos na Suíça, porque não sabíamos sequer com quem íamos jogar nos jogos de preparação, porque aquilo que estava supostamente marcado não estava nada marcado, e o clube com compromissos para com a Sport TV. Nós não sabíamos que plantel iríamos ter, não sabíamos que os jogadores podiam regressar, e lembro-me que eventualmente até pudéssemos ter perdido um ou outro jogador referência daqueles que lá estavam, mas que o foco obviamente tinha que ser ter 3 ou 4 referências da época anterior, e essas referências o Zé Peseiro conseguiu, que era o Bruno Fernandes, era o Coates, era o Bas Dost e era o Bataglia. Estas referências teriam que, e foram todas elas acabaram por ficar. É verdade que uns chegaram 2, 3 semanas antes do jogo de Moreira de Cónegos, primeira jornada do campeonato, e é verdade também, e isto é que fica para a história, enquanto a liderança foi tida pelo Sousa Sintra, até à 4ª jornada, o Sporting era líder do campeonato, com 3 vitórias e um empate. Tudo o resto são histórias. A partir daí, pronto, é verdade, saímos 2 meses depois, mas também não sei se na altura, até à saída do José Peseiro, se existiram as reuniões que deveriam existir com a outra liderança para que o clube pudesse ter a estabilidade que deveria ter. Portanto, o trabalho do José Peseiro até à 4ª jornada é um primeiro lugar no campeonato. Exatamente. E mais que o primeiro lugar, eu acho que foi a coragem de pegar uma equipa num pós-acontecimentos que todos nós sabemos, é também de ser uma pessoa com, além de ter muita experiência, ter muita coragem. Tem que ter coragem para pegar um projeto daqueles. Embora eu julgo que nós aí, e eu tenho este lado, não gosto muito de ser hipócrita nessas coisas, muitos de nós, eu diria que 90% dos treinadores portugueses não iria rejeitar o Sporting. Claro, tens agora, repara, o Ruben Amorim estava a fazer um percurso de excelência no Sporting Braga, não rejeitou o Sporting. Sim, já podes ver as razões para tal, também não sei, mas a verdade é que quando eu digo Sporting Benfica ao Porto, obviamente. Exato, claro. E é só acrescentar uma coisa, e lá está,
ali a altura do José Peseiro não iria ter grande continuidade após a mudança de presidente. Tanto que agora, quando o Mr. Kaiser saiu, o presidente do Sporting disse que na altura ninguém queria ter no Sporting e ele achou o Kaiser, ou seja, já estava o Mr. Peseiro. Ou seja, para ele nunca contou. Isto são Não, mas palavras. não, aí a história, repara, com respeito imenso por quem lidera o clube, estas coisas, tu sabes que rancor é algo que nós cada vez menos guardamos. Sinceramente, Não vale a pena. só que Sim. certamente se lembram da campanha eleitoral e das palavras do atual presidente manifestando o interesse na continuidade do José Peseiro, e que era o José Peseiro o treinador dele. Sim, eu disse isto. Só por isso, mais nada. Não Deve- são palavras minhas, portanto, Disse- não. Exato, disse a alguns amigos, pá, como é que ele diz isto? Porque a gente tinha um treinador, não pode estar a dizer, o Mr. Kaiser aceitou o convite, que mais ninguém queria aceitar. Não, parece que a gente não tinha treinador na Isso é altura. normal. Também sabes que também nós, enquanto treinadores, temos etapas de aprendizagem. Também os presidentes, enquanto presidentes, têm etapas de aprendizagem. Também é normal. Isso é A realidade normal. é essa mesmo. A realidade, e depois temos que, quer queiramos, quer não queiramos, quem toma decisões suporta sempre alguma coisa. Obviamente, e nós só temos que respeitar. Isto não é. Respeitar. Aquilo que eu agora apresentei foram dois factos concretos. Exatamente. Um relativo ao primeiro lugar, outro relativo às palavras tidas pelo presidente a quando da campanha eleitoral. Só mais nada. Não. Claro. Mas pronto, voltando aqui à seleção, Nuno, como é que foi desenvolvido o trabalho numa fase inicial? Porque iria haver agora uma qualificação, mas foi adiada. Olha, eu acho que o José Peseiro está a fazer um trabalho excepcional nesta fase inicial. Como tu sabes, ele assinou o compromisso, este compromisso com a seleção venezuelana existe desde 4 de fevereiro. Nós teríamos data FIFA, um jogo com a Colômbia, a realizar a 26 de março, e um jogo com o Paraguai, a realizar a 1 de abril, se não estou em erro, para o apuramento para o Mundial. Assinando um compromisso a 4 de fevereiro, para jogar a 26 de março, recebendo os jogadores a 23 de março, José Peseiro faz um trabalho num primeiro mês de conhecimento de cada um dos jogadores. Quando eu digo jogadores, o núcleo duro da seleção, até então liderada pelo Rafael Dudamel, e o José Peseiro no imediato se desloca a alguns países para poder falar pessoalmente com esses jogadores e inteirar-se daquilo que eram as dinâmicas de seleção. Esse foi o primeiro passo, e foi um passo de uma inteligência extrema. Deslocou-se a Espanha para falar com os jogadores que jogam na Liga Espanhola, deslocou-se a Itália para falar com os jogadores que jogam na Liga Italiana, deslocou-se à MLS para falar com os jogadores que jogam na MLS nos Estados Unidos, ia-se deslocar à Colômbia, onde há também muitos jogadores, teria que se deslocar à Rússia, obviamente, e depois ia pouco e pouco falar com todos. Ou seja, mas a base aqui, o princípio, seria ter um conhecimento relativamente às dinâmicas de cada um dos jogadores no clube versus dinâmicas de jogadores na seleção. Não só dinâmicas de jogo, mas dinâmicas relacionais. E este foi o primeiro objetivo. Porquê? Porque nós não podíamos, recebendo os jogadores a 23 de março para jogar a 26 de março, promover alterações estruturais muito acentuadas, significativas. E a verdade é que o passo foi dado nesse sentido. Assim que nós chegamos à Venezuela, no início de março, obviamente tivemos que preparar o jogo com a Colômbia, com o Paraguai, estava tudo preparado. No imediato, e enquanto estivemos na Venezuela, fomos ver os jogos do campeonato da Liga Interna, do campeonato venezuelano, para nos inteirar também dos jogadores que jogam naquele campeonato. E porquê? A Venezuela, como vocês sabem, em 2017 foi vice-campeã mundial de sub-20, na Coreia do Sul. A Venezuela tem um potencial enorme. Cada vez mais há uma associação ao futebol. É verdade que o beisebol, o basquete, tem uma dimensão imensa pela proximidade aos Estados Unidos, mas percebe-se que o futebol vai tendo cada vez mais peso no país. Portanto, e fruto disso, há muitos miúdos a jogarem futebol. Qual é o problema maior? É que assim que aparece um talento, logo a MLS ou
o campeonato da Colômbia, sobretudo também, a Colômbia está ao lado, obviamente, faz fronteira, Claro. os clubes colombianos vão buscar esses talentos ao campeonato venezuelano. E compete-nos descobrir, porque as seleções jovens são boas, compete-nos descobrir esses talentos quanto mais cedo melhor, porque a Venezuela tem outro lado que me parece muito interessante e que era feito aqui também aqui, recordo eu, quando o Queiroz era selecionador em 91, 89, não sei se vocês já não se recordam, claro. Mas as seleções, em 91 ainda... Vocês sabem que as seleções do Carlos Queiroz praticamente funcionavam como um clube, em regime de clube. Os jogadores jogavam pelo seu clube ao domingo e durante a semana estavam em estágio na seleção. Daí o desenvolvimento tido no futebol português. E a Venezuela funciona um pouco nesse registro. É possível que os jogadores joguem ao domingo pelo seu clube e que à segunda-feira estejam em estágio na seleção para trabalhar pela seleção. Até quinta à quinta são devolvidos aos clubes. E isto é extraordinário e daí o crescimento do futebol juvenil na Venezuela. É um dado interessante, é um dado que me parece que merece referência. Não consigo. Eu já ouvi falar que na China, em certos escalões, eles fazem isso. Pronto, ou seja, com prejuízo dos clubes, mas para benefício da federação. Ok? E a verdade é que a seleção tem tido esses jogadores. E daí também a nossa ida mais cedo para a Venezuela, para tentar conhecer a realidade sociocultural, que para mim é o fator preponderante para o sucesso, é a adaptação ao contexto. Somos nós que nos temos que adaptar, impondo, entre aspas, as nossas ideias de jogo, mas no domínio sociocultural somos nós que nos temos que adaptar, e essa é uma mais-valia de grande parte dos treinadores portugueses. Vocês sabem que é. Nós somos diferentes e somos considerados os melhores treinadores do mundo porque temos essa capacidade de adaptação. Exato. Somos campeões em todos os continentes porque temos essa capacidade de adaptação. É verdade. Aliás, é por isso também que desde há décadas nós vamos trabalhar para outros países noutras áreas e também temos sucesso porque nos adaptamos, não é só no futebol. Sim, sim. E daí eu achar que o Mister José Peseiro pode ter muito sucesso neste seu desafio, porque mesmo depois do regresso, assim que o Covid proliferou pelos mais diversos continentes e ainda antes de estar no continente americano, como vocês sabem, a Venezuela tem um regime quase ditatorial, fechou de imediato fronteiras e nesse aspecto é um lado positivo, fechando fronteiras, consegue ainda não consegue controlar e nós tivemos que vir para cá e o que é que estamos a fazer cá? Estamos a ver todos os jogadores, não só aqueles que fazem parte do núcleo duro, mas sobretudo aqueles que estão no limiar para poder fazer parte do núcleo duro e outros que possam vir a ser no futuro jogadores de seleção. Estamos a ver também esses jogadores, a relação clube-seleção, ou seja, as dinâmicas de jogo que eles têm no clube comparativamente com as dinâmicas de jogo que vinham tendo na seleção e obviamente o Mister José Peseiro está em conjunto connosco a construir um modelo de jogo que ele entenda ser o mais confortável. Agora só o pode aplicar quando nós tivermos um estágio um pouco mais prolongado para criar dinâmicas, porque até lá a base terá que ser logicamente aquilo que o do Rafael Dudamel vinha fazendo, que no capítulo defensivo é muito bom, mas que no capítulo ofensivo a equipa ficava um pouco aquém, a equipa não queria, controlava o jogo sem a bola, entrega muitas vezes o jogo à equipa adversária e opta muito por ações de contra-ataque e de ataque rápido e como vocês sabem, num campeonato sul-americano com 10 seleções, muitas delas fortíssimas, se tu queres pela primeira vez na história do clube chegar a um apuramento, se queres ser apurado para o Mundial, tens que dominar por vezes o jogo pelo menos contra algumas equipas. Exatamente. Vai jogar com a Bolívia, vai jogar com quer dizer, não há muitas mais, mas o Paraguai, o Equador, porque repara, Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai e Chile, eu diria que são 5 seleções supra. Ora, se das 10, 5 vão ao Mundial, aliás 4 vão diretamente ao Mundial, a quinta vai num play-off com a Oceania. Portanto, a nossa esperança é que uma destas 5 que eu te falei possa estar em decadência, ou 2 em decadência, e que nós
porque é realmente uma seleção em ascensão, esta seleção da Venezuela, porque está a tirar proveito dos miúdos que foram vice-campeões mundiais, percebes? E que por aí nós possamos dar muita luta aos tubarões uns do Caribe, outros do Pacífico, outros... Não, eu não me estou a recordar, mas a Colômbia no último ficou para trás. No último jogo eles facilitaram bastante na Colômbia e ficaram para trás por uma outra seleção que foi, não estava, caso agora não tenho aqui o registro, mas sei que o último não foi a Colômbia, acabou por não ir. Agora em 2018. Estás a falar de apuramento para o Mundial ou Copa América? Mundial, sim. Mundial agora seria, ora bem, 16, 20, seria 18, será 22, certo? Sim, foi no Mundial. Dizes que a Colômbia facilitou, é isso? Eu acho que posso estar aqui a dar um erro agora, não tenho aqui os dados. Eu julgo que a Colômbia esteve no Mundial. Esteve no Mundial, então foi na Copa América. Então, o Chile, eu posso estar em erro, mas o Chile vencendo a Copa América é que teve um Mundial menos correto, menos condizente com o seu valor, ou inclusive não foi ao Mundial. Eu terei que confirmar isso. Eu acho que é qualquer coisa assim. Eu lembro. Dizer, foi a Colômbia, o Brasil, a Argentina, o Uruguai. Eles facilitaram e depois no último foram. O Peru, é isso mesmo, foi o Chile que não foi e é o Peru que vai. E o Peru faz uma primeira fase importante. É isso mesmo. Eu estava aqui na dúvida também, mas lembro porque eu gosto tanto de futebol, vejo desde a distrital a qualquer competição e lembro-me de que a Colômbia apurou-se no último jogo, mas teve bastante dificuldade contra o Peru ou contra o Chile, uma coisa assim. Lembro-me disso perfeitamente, estava aqui e agora fica o registro. Okay. Ia perguntar, voltando aqui atrás, na Ribatejo, quando podemos ser, se é que alguma vez podemos ser, né? Podemos sempre ter tudo, mas um clube da zona do Ribatejo nos campeonatos principais, ou talvez na Primeira Liga. O Ribatejo tem um clube histórico, o único que teve aliás, na Primeira Divisão, foi a União Tomar. Exatamente. Há muitos anos. Um dos poucos clubes onde o Eusébio jogou. Aliás, jogou o Eusébio, jogou o Simões. Só por aí podes ver, para além do Manuel José e tantos outros, o União Tomar é um clube com muita história. Aquilo que eu te digo é que há condições para que, relativamente a recursos estruturais, como o Torres Novas, que tem um estádio com capacidade para 20 mil pessoas, sensivelmente, Rio Maior, que tu sabes que é a cidade do desporto. Exatamente. Principalmente, poderei estar aqui a esquecer-me de algum, mas estes dois estádios têm uma dimensão muito apelativa. A questão aqui é que, neste momento, eu não vejo ou há um investidor aqui que promova a ascensão de qualquer um destes clubes. Fátima é um clube que com regularidade está no campeonato nacional. Exatamente. Então, é talvez o clube que nos últimos anos tenha mais impacto. Mas a verdade, e que já chegou à segunda liga, inclusive, é com o Rio Vitória, mas acho que é preciso algo mais para chegar à Primeira Liga. Depois tu sabes que está tudo muito centralizado. Nós falamos do Ribatejo, mas tu olhas para um Alentejo, já não falo do Alentejo profundo, mas também não tem clubes na Primeira Liga. E vês a dificuldade com que um Algarve vai tendo, ou vai... Quer dizer, teve o Olhanense, tem agora o Portimonense, vai ter o Farense. Não sabemos se o Portimonense cai numa segunda liga, mas a dificuldade para que tenha dois clubes em simultâneo. Os próprios jogadores sentem também a longe e acabam muitas vezes. O jogador profissional, desde que seja bem remunerado, percebes? Pronto. Mas tu sabes que está tudo muito centrado a norte. É uma questão que faz transbordar isso para outras áreas. E percebes que se também a indústria está muito a norte, acaba por conjugar-se tudo para que aí surja um investimento superior e por um ou outro motivo há mais equipas. Agora, não vejo, a curto prazo não vejo o Ribatejo com possibilidade de ter uma equipa na Primeira Liga, com pena minha, obviamente. Para o ano já teremos 3 no Campeonato de Portugal, que será a União de Santarém, o Fátima e a União Almeirim,
isto, se não acontecer nada. Sim, o União de Almeirim tem um investimento interessante. O campeonato seria ganho, acredito eu, também com relativa facilidade. A União de Santarém, como tu sabes, desapareceu durante alguns anos e acabou por ter aqui um conjunto de pessoas credíveis, competentes para fazer renascer o clube, e conseguiram-no, e muito bem. A União de Almeirim está a seguir também esse rumo com um investidor, mas com pessoas de Almeirim também muito associadas ao clube e à história do clube, e acredito que os 3 clubes se possam manter no próximo ano no campeonato de Portugal. Se assim for, se depois entrar mais um, enfim, talvez aqui a competitividade aumente. Eu sou daqueles que continuo a achar que ter terminado com a 3ª Divisão Nacional foi um erro, e foi um erro porquê? Porque se acabou com os 3 agentes fundamentais do futebol, que são os treinadores, os jogadores e os árbitros. E porquê? Porque o campeonato, a antiga 3ª Divisão, alimentava muito os jogadores, o ego dos jogadores, para que eles pudessem tornar profissionais. Tinham aqui mais um patamar de crescimento. E eu recordo quando se acabou com a 3ª Divisão, muitos dos jogadores que saíam dos clubes grandes, dos campeonatos da formação, ir jogar num campeonato distrital, o impacto era muito negativo. E abdicaram, percebes? Eu recordo na altura, eu tive muitos jogadores, eu ainda na 3ª Divisão Nacional, tive muitos jogadores que vinham do Belenenses, até do Benfica e do Sporting, porque não havia equipas B, mas que encontravam ali um espaço de desenvolvimento numa 3ª Divisão. Era diferente desse espaço de desenvolvimento ou de um outro espaço de desenvolvimento num campeonato distrital. E isso acabou por quebrar com muitos jogadores e, obviamente, com muitos árbitros que passaram a ter mais dificuldade em chegar ao campeonato nacional da 2ª Divisão e já não estavam para estar só na distrital, e de muitos treinadores que também deixaram de ter um patamar nacional para serem obrigados a estar num patamar distrital. E esse foi um ponto, julgo eu, entre muitos positivos, este foi um ponto menos positivo do crescimento e do desenvolvimento do futebol português. Tiveram outros, a criação das equipas B e integradas na 2ª Liga, continuo a achar que é um dos principais polos de crescimento e desenvolvimento para esta regeneração que se deu no futebol juvenil em Portugal, inclusive nas seleções que voltaram a ganhar e voltaram a ter jogadores de nível superior, e por conseguinte também a aposta clara no futebol sénior em equipas de 1ª Liga, com muitos jovens vindos das equipas B. Houve esse aproveitamento. Exatamente. E isso é de tirar o chapéu à Federação Portuguesa de Futebol, com esta criação agora também do Campeonato Sub-23. Também foi um paraquedas para muitos jovens, né? Como estavas a dizer. Que claro, é mais um patamar para que eles possam ter outra competitividade que antes não tinham. E para não ter, para não se calhar não acabar de sair do Belenenses e não vou agora para o Carcavelos, que está no final. Mas mesmo a transição de júnior para sénior não é um impacto tão grande. Acaba por haver uma passagem e o jogador, a questão do ego, que não está logo mais com aquele carquejo que a gente costuma dizer na gíria futebolística, tem ali um ano ou dois, ao mesmo tempo. E o Tiago estava a falar, eu percebi onde ele queria chegar, a questão do ego. É diferente. É muito diferente. No Sub-23 do Belenenses ou no Carcavelos, porque muito diferente. Para todos os efeitos, o símbolo está lá. Percebes? Exatamente. É verdade, o símbolo está lá. Transmissões na televisão, tudo ajuda. É verdade, agora também com as transmissões do Campeonato de Portugal também ajuda, e é por aí mesmo. Já agora ajuda porque temos muita qualidade de jovens no Campeonato Nacional de Séniores, que antigamente quase não se conseguiam ver se não fosse os olheiros à antiga de cada clube andar por um lado, por outro, ir ao estádio. Hoje em dia até essas próprias transmissões, já passando em alguns canais, acabam por ajudar bastante ao contacto com os jogadores e rapidamente se começa a recrutar para a 2ª Liga jogadores do CNS só por essa visibilidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Ia perguntar também a opinião já agora sobre este novo formato que vai haver, 3ª Liga, e depois acho que é 4 séries de 14 equipas. Vai precisamente ao encontro daquilo que eu te estava a dizer. Agora significa que vamos ter uma antiga 3ª Divisão Nacional. Mas mais reduzida. Mais reduzida. Mas é um passo, percebes? Mas eu também acho que neste momento poderá ser mais reduzida por um simples fator. É que há muitos clubes
que enverdaram por caminhos de salvação. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou seja, sim, levaram tudo a um extremo e entregaram-se. Portanto, o termo correto é este. Entregaram-se, percebes? E neste momento, estar a criar campeonatos com excesso de equipas, também não me parece que o atual panorama do futebol português contemple um número excessivo de equipas. E acho que este é um primeiro passo, que é muito interessante, para que no futuro nós possamos ter campeonatos inferiores mais competitivos. Mas é preciso também regularizar as competições. Devo dizer que eu sou daqueles que tenho muita confiança nesta Federação Portuguesa de Futebol, porque, como sabes, eu não falei nessa experiência, eu estive no Canal 11, foi uma experiência muito agradável e tenho a oportunidade e tive a oportunidade de ver o grau de profissionalismo de toda aquela estrutura, não só do canal televisivo, mas também da Federação Portuguesa de Futebol. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, está uns passos largos à frente daquilo que é a dinâmica de 99% dos clubes portugueses. E provavelmente está uns passos à frente da grande maioria das federações que existem por esse mundo fora. E tudo aquilo que é feito é pensado. Até poderá vir uma outra decisão menos consistente, mas foi pensada. E quando é pensada, é de se tirar o chapéu. Portanto, eu acho que o caminho a seguir é o melhor, e isto extravasa também para as seleções, porque eu percebo hoje o profissionalismo que existe naquela casa, e posso dizer que vejo com muito bons olhos aquilo que vai acontecer, ou que vai continuar a acontecer no futebol português, precisamente por isso, porque há ali muito trabalho e trabalho de muita qualidade. Na minha opinião, acho que uma terceira liga vai ser muito bom, porque se calhar vamos juntar aquelas melhores equipas do Campeonato de Portugal, ali aquelas 5, 6 que lutam sempre para subir, e se calhar até com transmissões televisivas. Isso tem um impacto enorme e dá muito jeito, percebes? A cobertura que hoje é feita a qualquer um dos campeonatos, tens o caso do futebol feminino, podemos falar também no futebol feminino, o impacto que tem hoje o futebol feminino, fruto também da cobertura que lhe é dada, que lhe é concedida. Eu acho isso muito interessante, daí que eu também acho que mais uma dezena de anos e nós vamos também ser uma potência no futebol feminino. Sim, concordo plenamente, é verdade, sim senhor. As seleções que têm mais potencial no futebol feminino são as nórdicas ou americano, que já trabalham há décadas. As pessoas às vezes não sabem, mas trabalham há 20, 30, 40. Sim. Eu acrescento aí, porque nós por vezes não temos essa noção, porque não se traduz muitas das vezes em resultados no escalão sénior, mas eu tive a oportunidade, porque como tu sabes o Canal 11 tem essa dedicação também ao futebol feminino. Nós associamos o futebol feminino muito aos países nórdicos, mas o curioso é que em toda a formação, e também nos séniores no caso da Alemanha, mas também a Espanha na formação, é a seleção, juntamente com a Alemanha, aquelas que mais vencem. É giro, é interessante. Temos a França, porque tem um campeonato extremamente competitivo, mas com muitas jogadoras vindas de outros países, não é? Mas estes 3 países têm um campeonato competitivo, juntamente com a Inglaterra, que não é, pode ter agora uma seleção já boa, mas nem sempre teve uma seleção de excelência, mas a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha e França têm campeonatos muito competitivos, Itália também. No fundo é aquilo que acontece também no futebol masculino. Exato. Mas, a nível de seleções, Alemanha, países nórdicos, Estados Unidos, obviamente, Brasil, por aí fora, e não te esqueças, a Venezuela, que para mim foi uma agradável surpresa. Eu, enquanto lá estive durante 2 semanas e meia, acompanhei o campeonato sub-20, campeonato sul-americano, vi 4 jogos da seleção venezuelana, ganhou 3 e só empatou 1 com a Argentina. Já podes ver também o impacto que o futebol feminino está a ter na Venezuela. Não sabia. É uma parte, mas é também um dado interessante, relativamente, até porque depois extravasa para toda a formação do futebol venezuelano. É masculino e é também feminino, percebes? Não sabia. Eu este ano tive uma equipa feminina e acompanhei um bocadinho mais, e acho que aqui em Portugal também está a ter um impacto muito grande e a crescer bastante. A ponta de lança do Atlético de Madrid, que é das melhores equipas europeias, é venezuelana. Não conhecia. Não acompanho tanto o futebol feminino, confesso, mas sei que estamos bem cá. Um dos clubes, o nível 1, comecei a tirar realmente com o responsável do Futebol Benfica, que também são das equipas com o melhor currículo a nível nacional do futebol feminino, e não tinha sequer essa noção, não tinha mesmo. Mas e falando em avançados, e pegando agora na última conversa do avançado,
falando também aqui em alguns modelos do 4-4-2 losango, que o Mister já utilizou numa outra equipa que passou, não sente que há uma carência de avançados a nível de Portugal, na formação dos mesmos? Não, olha, eu devo dizer que aquilo que eu sinto, eu vou tentar ser muito célere na minha transmissão de pensamento. Às vezes não é tão fácil de explicar tudo isto. Sim, claro. Eu não recordo, nas últimas décadas, uma seleção portuguesa que possa ter, ou possa vir a ter, que tem, mas que possa também vir a ter, um conjunto de avançados de pontas de lança que possam, de certa forma, garantir o futuro. Eu não recordo, nós temos o André Silva, temos o Gonçalo Paciência, vão dizendo nomes porque às vezes podem fugir alguns. Não, mas é verdade. É. Mas eu digo isto porque há uns tempos nós dizíamos, vai ser um drama, não vamos ter avançados. Não, vamos ter. Eu vi como nefasto para o futebol português aquilo que se fez durante uns tempos com as tais cópias dos modelos, sobretudo aqui da nossa vizinha Espanha, com um excessivo rigor no trabalho padronizado, nas questões do passe-recepção, esquecendo-se que o futebol português toda a vida viveu muito da criatividade e que é a criatividade que alimenta os miúdos, percebes? E que nós tivemos durante décadas os melhores extremos do mundo. Exatamente. De um momento para o outro deixamos de os ter, e só os deixamos de ter não é porque o potencial deixasse de lá estar, é porque os treinadores formatados fizeram o transfer daquilo que viam numa região de Espanha, na Catalunha, aliás, num clube, e quiseram adequar aquilo a um contexto que nada tem a ver com aquilo. E nós deixamos de ter essa criatividade durante 10 anos, felizmente, que depois apareceu a geração do Bernardo Silva, do William, aquela que foi vice-campeã mundial, vice-campeã europeia, perdão, que perdeu com a Suécia por penaltis no sub-21, e essa seleção começou-nos a dar aquilo que nós já tínhamos tido e que deixamos de ter por culpa nossa, treinadores, percebes? Porque nós podemos formatar o nosso futebol a partir de determinada idade. Quando nós somos crianças, nós jogamos futebol pelo prazer, pelo gosto. Se nos obrigam a jogar, como se diz agora, ao nosso jogar, se nos obrigam a ter um jogar, nós estamos a castrar a criatividade dos meninos. E daí que haja também uma taxa de abandono, se vocês repararem, nos 14 anos, que é superior àquilo que acontecia anteriormente. E temos que pensar o porquê, não é? Portanto, hoje em dia, felizmente, nós voltamos a ter médios-ala e voltamos também a ter pontas de lança. Porque temos também pontas de lança, porque temos também quem alimenta esses pontas de lança. É mais fácil, não é? Isto é as tais micro-sociedades. Se temos quem faça chegar a bola com qualidade, também é mais fácil ter quem coloca a bola no fundo da baliza com qualidade. Portanto, eu acho muito honestamente que a nossa seleção está mais que garantida no futuro. Porquê? Porque temos uma geração de talentos de 20, de 21, de 22, de 23, de 24, de 25. Esta geração que tem agora 25, 26 anos é uma geração muito talentosa e que irá certamente fazer com que nós possamos ter pontas de lança nos anos próximos. Reparem que o nosso problema há cerca de um ano era precisamente e agora aos centrais. E agora aos centrais não há problema, porque eles vão jogar cada vez mais cedo. O Ruben Dias apareceu e já é um central referência da seleção. Não vai haver problema. Outros irão aparecer desde que joguem com regularidade nos clubes. Exato. Ok? Portanto, eu não vejo isso como um problema, independentemente de jogarem 4-3-3, do 4-4-2. Sim. Eu não disse o mais importante, desde que joguem pelos clubes, não é? Desde que joguem pelos clubes. Agora, também é preciso saber escolher os clubes para se jogar. Também. Repara nisto, nós temos um talento com 20 anos, faz uma grande época em Portugal. E faz uma grande época num contexto de um futebol afirmativo, de um futebol de posse, de um futebol com rotinas e dinâmicas ofensivas, enfim, num determinado contexto. E o jogador é transferido na época seguinte para a Itália num contexto que é o oposto. E repara nisto, nós tivemos praticamente num curto período a saída do André Silva para o Milan. Tivemos a saída de um Renato Sanches, tivemos a saída, a minha filha aparece aqui ao vivo,
tão linda. Tão linda, tão querida. Não faz Ok, mal. meu amor, ok, meu amor. Não Olha, faz o pai mal, está a não. dar, o pai está a falar, não faz mal este período, este tempo. Eu vou pedir, vai pedir à mãe, está bem? Vai pedir à mãe. Tão querida. E então, neste período, para além do Renato, do Cancelo, que vocês se lembram, do André e da dificuldade que eles tiveram em se impor no campeonato italiano. Portanto, Exatamente. há que saber escolher para onde ir jogar. Há que saber escolher. Se isto for bem escolhido, nós não vamos deixar de evoluir. Se é mal escolhido, estamos a castrar jogadores. E alguns deles terão uma segunda oportunidade, outros nem por isso. Portanto, é preciso escolher muito bem para continuar a crescer, para continuar a evoluir enquanto jogador. Se isto for conseguido, chegaremos lá. Se não for, vamos queimando. Mas é verdade, e às vezes os jogadores, indo muitas das vezes e sabendo que a parte financeira é quase aquela que manda no caminho para onde eles querem ir, muitas das vezes... A parte financeira que não é só para os jogadores, o problema é esse, percebes? Aí é que está. Seria muito mais fácil escolher se não existisse... Lembramos certamente de casos que o jogador sai e o clube em causa até recebe algum valor, e agora falando de clubes até se calhar dos 3 grandes, recebem algum valor, mas depois o jogador vai para um contexto e é completamente engolido naquele contexto. Não, tem que sair para o outro lado para voltar a relançar a carreira, porque senão... E lembramos do caso Bruma, por exemplo, lembrei-me assim agora, a Talho foi-se, a guerra que foi, e o Bruma tem um potencial enorme. Simplesmente, às vezes, os jogadores, como o Bruma ou outros tantos, e não estou aqui a referenciar, mas outros tantos, às vezes o aconselhamento que lhes é dado, pela jovialidade que eles têm, a escolha não é tão acertada se não tiverem a pessoa certa ao lado. Isso agora não entendo. Eu ia passar para a parte mais do treino, que é aquela parte que a gente gosta de dar aqui também algum ênfase quando temos os treinadores connosco, e lhe perguntar a nível de treino, em equipa, não em contexto de seleção, claro que no contexto de seleção é sempre diferente, mas a equipa, o início da semana dá-se muito ênfase ao jogo anterior, independentemente de vitória ou derrota, ou passa-se, como se costuma dizer, uma pincelada e começa-se logo a trabalhar o jogo do adversário seguinte? De uma forma muito resumida. Quando se elabora um microciclo, em pleno período competitivo, a minha opinião é uma opinião. Poderá ter alguns momentos que não seja assim, mas microciclo tipo. Eu tive a oportunidade já de mostrar aquilo que é a minha ideia, inclusive é com o Ricardo Dionísio. Foi um trabalho até elaborado por nós. É muito simples. O primeiro momento será sempre de análise da nossa equipa. Esse é o primeiro momento. Ou seja, nós acabamos um jogo ao sábado ou ao domingo, compete-nos avaliar aquilo que correu bem e aquilo que correu menos bem. Ou seja, tudo se centra, o núcleo é o nosso jogo. São as nossas dinâmicas, são as tarefas que cada jogador cumpre ou não cumpre, partimos daí. Depois, em que dimensão estamos? Estamos numa dimensão que nos permite jogar para ganhar 95% a 100% dos jogos. A preocupação é 95% a 100% com a nossa equipa, com as dinâmicas da nossa equipa. Nós estamos num contexto diferente em que os nossos argumentos são muito inferiores aos argumentos do adversário. O ênfase dado ao plano estratégico aumenta, terá que aumentar forçosamente. E que isso não significa que nós tenhamos que promover uma alteração profunda no nosso modelo de jogo. Nada disso. Agora, temos que nos adaptar, é muito mais, eu não gosto da palavra adaptar, gosto mais da palavra adequar ao adversário para tentar simplesmente anular os pontos fortes do adversário e tirar proveito de um ou de outro ponto fraco. E isso não é crime. Quem diz que impõe sistematicamente o seu jogo não pode estar a falar a verdade. Não pode, porque a não ser que goste sistematicamente, se tem um nível muito fraco deparando-se com um nível muito forte, a não ser que goste de estar sistematicamente a sofrer goleadas de 6, 7, 8, 0. Não há milagres nisto, porque
A componente coletiva é o elemento determinante, mas a exaltação individual dentro da componente coletiva, como eu já vos disse, marca a diferença. Um pequeno exemplo que eu sei que a malta das redes sociais vai criticar. Obviamente que o Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo. Isso nem se discute, quer dizer, nem merece discussão. Obviamente que a equipa referência da história do futebol, é o Barcelona do Guardiola. Mas obviamente que também há 10 anos que o Guardiola não é campeão europeu e eu também posso questionar, dou-me esse direito. Será que é por não ter o Messi? Ou por outra, eu coloco a questão desta forma. Será que o Guardiola, se tivesse o Messi numa outra equipa onde ele já esteve, quer no Bayern, quer no City, não teria já voltado a ser campeão europeu? Provavelmente teria voltado a ser campeão europeu. Isto para desmistificar um pouco a história do nosso jogar. O nosso jogar está sempre presente. Nós concebemos, temos uma ideia pré-concebida daquilo que queremos e depois vamos ajustá-la em função das características dos nossos jogadores. Portanto, o primeiro momento de avaliação no microciclo é da nossa equipa. O segundo momento de avaliação, isto para os treinadores, não é ainda o impacto que isto tem no treino. Ou por outra, vai ter impacto. Mas esta é a nossa avaliação. Avaliar o adversário. Avaliado que está o nosso jogo, avaliado que está o adversário, vamos contemplar a primeira sessão de treino. Nesta primeira sessão de treino é muito simples. Vamos recuperar com aqueles jogadores que jogaram a totalidade do jogo ou quase a totalidade do jogo e, obviamente, vamos fazer um treino diferente para os outros jogadores. Como os outros jogadores não vão, eles, teoricamente, ser o núcleo do jogo seguinte da equipa, que é colocada em prática no jogo seguinte, muitas vezes não damos muita referência à dimensão tática desse primeiro treino. Até o podemos dar. E damos quando? E aqui é uma exceção. Quando tu tens um microciclo diferente, porque tens competições europeias a meio da semana ou tens uma taça da Liga a meio da semana, então mesmo num treino tendo como dominante a recuperação, tu já vais ter também como dominante a dimensão tática do próprio treino, porque tens o jogo a meio da semana. Agora vais fazer isso num regime físico completamente diferente. Não sei se eu me faço entender. Completamente. Pronto. Completamente. A partir da segunda sessão de treino, aí sim, já com todos os jogadores praticamente integrados, aí a dominante, a dimensão preferencial é sempre a tática. Sempre. Mas isto não significa que tu não possas ter em parceria com essa dominante tática a dominante física. Porque tu tens que criar um conjunto de microciclos, obviamente 3, 4 microciclos, independentemente, em que tu tenhas uma orientação da dimensão física. Seja ela relacionada com a potência aeróbia, seja ela relacionada com a força-resistência ou com a força/reação, seja o que for, mas deverá lá estar, percebes? Exatamente. Agora, sempre a convergir para o teu modelo de jogo ou para o teu plano estratégico. E isso é feito. Até que chegas, eu diria que para não carregar e não massacrar os jogadores, provavelmente a uma quinta-feira, se o jogo é o domingo, provavelmente mostras o adversário. Há quem mostra à quarta, nós também já mostramos à quarta-feira o adversário da semana seguinte, já depois de ter mostrado o nosso jogo, percebes? Exatamente. E aí os nossos jogadores ficam com uma ideia daquilo que são as dinâmicas do adversário. Se tu tens um grupo muito inteligente, um grupo que pensa ao jogo, ele entende logo o treino, percebes? Ele entende, tu podes transmitir o tema do treino, mas ele ao visualizar aquilo que é o adversário, ele através do treino sabe onde tu queres chegar, ponto final. Mas isso tens que ter os jogadores inteligentes, porque se não os tens, o tema do treino tem que ser debitado todo. Como tu sabes, o lado comunicacional é outra das, eu diria que é outra das aptidões de excelência de um treinador. Portanto, não é só o conhecimento, a aptidão, faz parte da aptidão o lado comunicacional, para além do lado comportamental. Em jeito de, aproveitando aquilo que me está a dizer, pergunto também, o Nuno, como é que eu ia dizer, gostam de dar os treinos com antecedência para o jogador ou no relevado do jogador vai vê-lo? Não penses que isto é uma resposta básica, mas é mesmo esta a resposta. Tem mesmo a ver com o contexto. Exatamente. Percebes? Porque... Eu dou-te este exemplo também por experiência. Tu chegas ao 1º de agosto uma realidade completamente diferente.
percebes? Claro. Tu começas de coisas simples, primeiro tens que perceber, tens que te inteirar daquilo que eram as dinâmicas de treino. Claro. Promoves coisas simples, os jogadores entendem as coisas simples, passas para outro patamar e depois podes então numa fase posterior transmitir aquilo que é o treino, percebes? Exatamente, exatamente. Tu estás num outro contexto, ok, o tema de treino é este e o tema de treino, sendo este, vai ser cada exercício liderado por o adjunto A, o adjunto B, o adjunto C. Os fundamentos do treino são estes, os objetivos do treino são estes. Temos que os concretizar. E os jogadores também entendem. Mas Claro. É como te digo, não pode haver, porque é aquilo que eu acho que nunca deve acontecer, há uma fórmula, é fechado, eu comportamentos fechados no futebol, devo dizer. Não gosto muito. Não deve haver. Daí eu perguntar... Nem no jogo eu gosto. Porque há um fator que é determinante, é a tomada de decisão. E essa deve pertencer ao jogador. Percebes? Mas também o próprio treinador, e era aí que eu também ia a seguir, a pergunta que tenho, seguinte nós, por norma, cada qual no seu contexto, independentemente de qual ele que seja, temos o nosso modelo de jogo, ou gostamos mais do nosso modelo de jogo. A tal, eu agora vou apanhar a palavra que eu disse ainda há pouco, não há adaptação, mas sim ao adequar, ao intervalo aquilo não está a funcionar, muda-se tudo outra vez, o que é o sentido do momento. Não, e a questão é mais profunda. Isso é como me dizerem que a equipa chega aos últimos 5 minutos e estica jogo na frente. Eu não estou contra o esticar jogo na frente. Esticar jogo na frente sem que ele seja treinado é que pode ser problemático. E aí não tem que sequer entrar no plano estratégico, porque tu tens, no teu período preparatório, podes contemplar um conjunto de situações que te venham a acontecer no decorrer da época, exemplos para que todos percebam. Tu podes contemplar a tua equipa, teoricamente principal, a jogar num 10 contra 11. Certo? Exatamente. E mesmo assim não estás a controlar as variáveis todas que podem acontecer em jogo. Mas tu sabes que em jogo pode acontecer uma expulsão. Certo? Igual. Pronto. Tu sabes que podes chegar ao minuto 83, 84 e estás a perder um jogo. Tu podes muito bem preparar a equipa para um jogo mais direto, contemplando uma alteração que tu tens através de um jogador no banco que jogue bem dessa forma, mas tu sabes que isso não é decisivo. Tu sabes que tens que ter uma segunda vaga que chegue próximo para ganhar uma segunda bola. Porque mais importante que essa bola esticada é teres a capacidade de ficar novamente com ela. Porque se tu jogas na frente e tens 6 jogadores tipo handball na mesma linha, o defesa adversário corta-te a bola e tens mais 4 jogadores ou 3 jogadores a 30 metros dessa bola que foi ganha pela defesa adversária, não te vale nada teres muita gente na frente. Percebes? Exatamente. Estes são 2 pequenos exemplos. Exatamente. E aí, tu não perdes muito tempo no plano estratégico a treinar esse tal jogo direto. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu já o tens treinado de uma forma global, imagina que vais jogar contra uma equipa que sabes que o lado mais fraco a defender no jogo aéreo é o central do lado esquerdo, tu só tens que no decorrer da semana ter 2 ou 3 bolas mais longas a esticar lá, com a equipa a chegar para o lado esquerdo, só para lembrar, porque esse trabalho já foi feito anteriormente. Percebes onde eu quero chegar? Exatamente. E isso pode ser feito. Dizes-me, tens a equipa estruturada para jogar numa linha de 4. Estás a perder 2-0 e queres arriscar, olha, a partir de agora vamos jogar numa linha de 3. Mas nada te impede no período preparatório de, contemplando essa lógica, percebes? E criares algumas, nunca serão tantas como aquelas que tu crias para o teu modelo de jogo através de um determinado sistema. Porque para mim o modelo de jogo, ainda sou daqueles que pensa que está muito dependente do ponto de partida. E o ponto de partida é o sistema. O ponto de partida é um. Exatamente. As dinâmicas no decorrer do jogo são outras. Agora, tu sabes que tu estás a treinar um 4-3-3, a trabalhar a primeira fase de construção, pode ser diferente a trabalhar numa linha de 4 do que trabalhando numa linha de 3, certo? Exatamente. Ou seja, o ponto de partida difere. Isto daria uma discussão pano para mangas, mas é uma evidência. É verdade. Quer dizer, não, quem disser o contrário, eu estando numa linha de 4 ou estando numa linha de 3, estou a falar de coisas diferentes. Completamente. Ponto final. Ponto final. Portanto, partindo daqui, eu tenho que contemplar tudo isto. E esta é a arte do treinador, é saber. Por isso é que eu não sou um treinador de alto nível, porque não consigo contemplar tudo isto. Não é? Se eu soubesse contemplar tudo isto,
eu seria um treinador de alto nível, percebe? Ainda, por amor de Deus, dizer, treinador de alto nível, é verdade. só porque entregou-se à Câmara. Está bem, mas para já não consigo, olha. Para já não consigo, ainda tenho essa esperança de poder conseguir, mas pronto, mas é uma evidência, percebes? Não, mas certamente, Tiago. Queria pegar aqui numa coisa que disseste há pouco, a capacidade de decisão dos jogadores. Quando chegaram à Angola foi fácil controlar isso, porque lá está, penso que o futebol africano é assim, o jogador é muito mais no 1 para 1, lá está, se calhar começa a fintar logo a partir da defesa. Como é que foi chegar e verificar essa realidade completamente diferente? Das coisas mais entusiasmantes que eu tive. Em primeiro, porque a disponibilidade para a tarefa é total. Raramente há uma lesão, falo no meu contexto. Portanto, nós conseguimos estar ano e meio praticamente sem lesões. Lesões, daquelas lesões que impeçam, obviamente. Lembro-me do Marco Soares, o capitão da seleção de Cabo Verde, que no primeiro jogo fez ruptura de ligamentos. Foi uma pena. Mas lembro-me, se me disseres, se nós tivermos uma ruptura, elas acontecem, são muito profundas, mas o jogador está disponível, algo que eu nunca tinha visto, um jogador poder jogar desta forma, e não tem problema algum, tem uma capacidade de superação extraordinária. Obviamente tem esse lado menos tático, mas também te digo, se tivessem esse lado tático, todos os melhores jogadores do mundo estariam naquele continente africano, não tenhas dúvidas disso. Aí não se pode ter tudo, não se pode ter tudo. Tem uma criatividade excepcional e promover essa criatividade numa adaptação a um contexto tático é o grande desafio de qualquer treinador, percebes? Mas o problema é que tu não resolves isso de forma simples. Porquê? Porque eles também sabem que quem está na bancada valoriza tanto uma ação de 1 contra 1 com um túnel, um cabrito, ou seja o que for, como um golo. Exatamente. Eu dou-te o exemplo de um jogador que nós tivemos que veio para Portugal, que esteve no Sporting e ainda foi ao Moreirense, que é o Ari Papel. E o Ari Papel, o jogo dele era aquele. Quando comparado, porque é que eu sempre achei que o Gelson Dalla, se devidamente, que está no Rio Ave, devidamente enquadrado neste futebol, não tenho dúvida alguma que podia ser jogador titular no Sporting. Mas depois tem a tal adaptação cultural, percebes? Mas o Gelson, se fosse um jogador muito focado, muito determinado, seria com todo à vontade, posso dizer, jogador para ser titular no Sporting, porque o miúdo tem mesmo coisas de predestinado. Aliás, o ano passado, ele quando estava a jogar no Rio Ave, até se lesionar no jogo com o Dragão, e com o Vinícius na equipa, ele repartia o ataque com o Vinícius e tinha tanto golo até então como o Vinícius. Porque o miúdo é muito bom mesmo, finaliza muito bem, encontra o espaço muito bem, passa muito bem, enfrenta a baliza, não treme, e era um jogador, tu percebias que chegando à Europa tinha mais facilidade porque tem esse lado europeu, nesse contexto tático, percebes? Exatamente. Um pouco mais de bravura, mais de ganas, não tenho dúvida que ele seria um jogador muito, muito interessante aqui na Europa. Mas esse desafio foi-nos conseguido porque nós também conseguimos incutir e também incluir na equipa 3 jogadores com experiência europeia, que conseguiam fazer, ou seja, tínhamos um misto, um equilíbrio, porque tu não podes tirar aquilo que é giríssimo no futebol angolano, que é esse lado angolano e africano, é esse lado louco do jogo, que dá-nos um gozo imenso. É verdade. É a bancada a chamar pelo túnel e pelo cabrito, exatamente. É top. Para quem gosta de futebol, é top. Tu queres fechar o jogo, queres dizer, pá, malta, agora arrefeçam um pouco o jogo. Não há arrefecimento. O jogo é um jogo louco. Pá, exatamente. Fantástico. Sabendo que as bolas paradas é um momento que hoje em dia é cerca de 60%, 70% dos golos, é assim que surgem. Na dinâmica de treino semanal, incluir isso nem sempre é viável porque para muito o treino. Como é que se faz esse transfer em treino e no microciclo durante a semana? Sim, no momento que se joga um futebol de tanta posse e tantos treinadores a quererem jogar de posse, não é? O Mundial que nos deu mais golos de bola parada foi curiosamente o último na Rússia. É um dado muito interessante. Mas para te dizer que, de uma forma normal, tu acentuas o trabalho dos esquemas táticos, bolas paradas, na sexta-feira,
imagina que jogas ao domingo. Exato. Sexta-feira, maioritariamente, no pós-treino, no pós-componente fundamental do treino, percebes? Sim, sim, sim. No sábado de manhã e, por vezes, no próprio dia do jogo, percebes? Só para trabalhares uma ou outra referência. Ou seja, tu tens 3 sessões de treino que contemplas as ditas bolas paradas, as partes fixas do jogo, enfim, como queiram chamar, eu gosto mais de bolas paradas também, pronto. Mas depois, como sabem que eu sou professor, se não digo partes fixas do jogo ou esquemas táticos, alguém me dá um tiro, percebes? Eu já ponho isto mais à vontade para quem nos vê. Okay. Isto para te dizer o quê? Porque tu, quando estás no decorrer do treino, numa quarta, numa quinta-feira, e tens uma qualquer situação de jogo, tu também não vais dar demasiado ênfase à bola parada, mas tens ações de bola parada no decorrer do treino. Exatamente. Onde tu podes, sem quebrar dinâmicas, porque ali o núcleo e aquilo que tu pretendes é relativo à dimensão tática do jogo, sobretudo aos outros momentos do jogo, para a organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva. Nos exercícios deves e podes contemplar sempre 2 momentos, ou seja, se estás a treinar em organização ofensiva, deves contemplar um outro momento para a transição defensiva. Se estás a treinar em organização defensiva, deves contemplar no mesmo exercício um momento para a transição ofensiva, pelo menos ter 2 momentos. E aí não dás tanto ênfase às bolas paradas, porquê? Porque sabes que no final de uma sessão de treino vais contemplar ali essas mesmas bolas paradas, porque sabes que no treino que antecede, no treino -1, também vais contemplar essas bolas paradas, percebes? Depois, tu tens muitas delas, algumas delas pelo menos, são aquelas que já vêm sendo treinadas em semanas anteriores, não é? Tens sempre ali algo que queres colocar de diferente para surpreender o adversário, um primeiro canto, ou um segundo canto, ou um terceiro canto, que é trabalhado, que é diferente para a surpresa, por vezes optas por pôr o primeiro canto igual, porque isso cria impacto mental no adversário. Olha, eles estão a treinar o mesmo canto, vão fazer os mesmos cantos, portanto não há problema, e na ação seguinte até podem facilitar e tu podes tirar proveito disso. Aquelas situações normais das estratégias que os treinadores têm, percebes? Mas é por aí, não há... Okay. Passando aqui, fica a nota e agradecemos bastante aqui alguma explicação mais técnica e ou mesmo tática sobre a parte do componente de treino, porque é sempre bom e nós estamos a ouvir. Para nós também queremos almejar chegar lá mais acima e tirar os níveis todos, estamos a tirar o nível 2 e é por aí que também queremos chegar. Fica a nota. Passamos aqui à última parte da nossa rúbrica, que é o quiz. Com os jogadores tentamos sacar a camisola, com os treinadores vamos tentar sacar o almoço ou o jantar, é igual. O que eu posso fazer? Vamos por aí. Até estamos relativamente perto, não é difícil. Não é difícil. Vamos ver se eu consigo. Tiago, dou-te a primazia. Isto é 5 perguntas, tem que acertar 3 ou mais. Acho que vai ser fácil. Olha, primeira pergunta, Nuno. Quantas presenças na Taça de Portugal teve para meio de dezembro? Eu vou dar 4 opções. 14, 18, 22 ou 27? 14, 18, 22 ou 27? 1º de dezembro... Eu arrisco nas 18. E arrisca bem. Arrisco nas 18. E é bem arriscado, está certo. Arriscado, está 1-0. Ok. Siga. Temos começado a dificultar agora. Quantas ligas angolanas tem neste momento o 1º de agosto? O 1º de agosto é o clube com mais ligas angolanas. Ganhou nos últimos 3 anos. O 1º de agosto, juntamente com o Petro, são os clubes que mais ganham. Agora, o número de ligas eu vou errar, devo dizer. Eu vou dar aqui 3 opções, vá. Eu posso dar 3 opções. 12, 13 ou 14? Olhando às últimas temporadas, eu vou arriscar no 14. Mas é o 13. Era só 13. Eu pus lá no meio. Olha, paciência. Um igual. Um igual. É muito difícil essas coisas. Pô.
Nuno, qual foi a data de fundação do Sport Lisboa Cartaz? Pá, vocês matam, mas isso é de propósito para eu pagar o almoço, pá, não é? Tem perdido tantas que estamos É a que ver o se estamos a Tiago volta. tem feito isto difícil, tem feito isto fácil, temos andado a perder muitas. Não, bom, a do Daúde foi para rir, não é? A do Daúde foi para rir. Sabes que o Sport Lisboa e Cartacho, eu sei que foi, vê tu bem, ainda me lembro do nome da rua, porque na altura é a Rua Doutor Lopes Batista, a sede do clube. E eu até vivo no Cartacho, sabes? Agora, pá, não consigo. É melhor acertar se não passa em frente à sede. Eu vou dar 4 alternativas. Sim. 1928, 1930, 1935 ou 1940? Não vale ir ver, não vale ir fazer a ajuda. Não, não estou a ver. Não. 1900, quais foram as duas últimas? Eu disse 28, 30, 35 e 40. Tenho que pagar o almoço. Não tenho hipótese. Não, ainda falta duas depois. Acho que as outras ainda são fáceis. Acho que a gente ainda vai haver uma reviravolta. 35? Exato. Está certo. A sério. Já fomos. Mas juro-vos que disse por dizer. Não, conta meio se quiseram. Gol de contra-ataque. Foi um gol de contra-ataque. A gente estava ali a massacrar e levámos gol de contra-ataque. Dá 2-1 já. Passe e gol. Na primeira época, no Olhanense, 10-11, quem foi o jogador mais amarelado? Eu quase que arriscava. Olha, eu posso dizer uma coisa: os dois jogadores que mais faltas sofreram, Paulo Sérgio e Jorge Gonçalves. Percebes? Esses registros eu tenho. Agora, o mais amarelado, eu dava-te duas hipóteses, olhando àquilo que era o nosso jogo: Maurício ou Carlos Fernandes. Colocava aí também o Fernando Alexandre, porque os outros médios que varriam tudo e davam pau tiveram algum tempo lesionados. Epá, como é verdade. O João Gonçalves, epá, eu vou arriscar no Maurício, porque o Maurício era um varredor e tinha que ter sempre um cartão. É verdade. E arriscou bem que já vamos nós pagar o almoço. Mas venha à última. Mas essa aí, percebes, o Maurício era terrível. Pá. Eu lembro-me. Ou era por reclamar, ou era por... Tinha sempre o amarelinho. Sempre. Eu lembro-me bem. A última não pode falhar, senão acaba a ida para a Venezuela. Vou-lhe perguntar qual é o aniversário do Mr. José Peseiro. E grande barraca. É que ele fez anos há pouco tempo, pá. Exatamente. Ele fez anos, mas com o Covid, epá, espera aí, 4, nós estamos em maio, 4 de Abril? Exato. Pois, nós viemos, boa, 4 de Abril. Pô, essa era para matar, fogo. A gente faz esta rasteira sempre aos adjuntos. Sempre. Nossa. Está bem, acertei. E recordo, acertou e levámos 4-1. Foi de goleada. A que foi à sorte também tive. Foi a do Sport Lisboa e Cartaz. Mas gostei, quando se ganha eu gosto sempre de jogar estas coisas. Claro. Quando eu quero que fique com uma azia terrível. Não, mas com a azia, se a gente não for pagar, temos que ir pagar o almoço depois. Temos que ir. Pode ser na Atalaia, Tiago. Olha, há lá um restaurante bom na Atalaia, já sabes. Sim senhor, é perto da casa do Tiago. É sim senhor. Foi muito bom, foi espetacular. Agradecemos muito a boa disposição e o à vontade que foi colocado ainda em off e depois dentro da conversa, e certamente, se tudo correr bem, havemos de partilhar bons momentos por mais algumas vezes. Foi muito bom, agradeço muito ter vindo à nossa rúbrica. Passo a bola para o Tiago para o último desafio e votos de muito sucesso pela seleção da Venezuela e que se consigam impor lá com o nome à série dos portugueses levados pelo mundo, e tanto tão bem falado que estamos nós, e certamente vocês irão deixar essa marca. Muito obrigado. Obrigado, eu.
Ricardo, foi um prazer. Exato, eu também queria agradecer ao Nuno por ter aceito o desafio, por ter estado aqui, por ter falado do meu dia de aniversário, isto é quase uma prenda para mim. Eu sei que hoje não vou receber nenhuma, por isso... Não, tens que ter Já um foi presente uma. melhor que eu. Não deve ter, mas não faz mal, já foi para mim bastante bom, porque gosto muito de ouvir o Nuno, sinceramente é do top 3 dos comentadores que eu mais gosto de ouvir, para ser sincero, e já tinha falado disso com o Ricardo há muitos meses. É verdade, sim, senhora. E por acaso é um prazer enorme ter falado consigo hoje. Agradeço. E pronto, aqui em jeito de despedida, antes de deixar ir embora, quais são os colegas que quer desafiar para passarem aqui também pelas nossas chazadas de bola? Sabes, eu já estava à espera disso. E pensei um pouco, mas é um desafio que vai ser aliciante para vós, porque uma dessas pessoas tem ideias, eu diria que é muito fundamentalista. E por isso esse desafio é proposto a vós, mas também a essa pessoa. E que me vai dar algum gozo eu poder depois assistir. Vou nomear Helena Costa e Sofia Oliveira. Muito bom. Exatamente. Aguentam-se? Certamente vamos estrear a rúbrica Vai ser duro. com a parte feminina. Exato, é engraçado, ia dizer isso, vamos estrear-nos aqui com o feminino, mas vai ser lá está, vai ser coisas diferentes. Eu espero que elas, eu não falei com elas, atenção, espero que elas iremos recebê-las com todo o prazer e certamente iremos também ser desafiados a fazer esse desafio, passando aqui a redundância. E a terceira pessoa, qual é que seria, Nuno? A terceira pessoa é uma pessoa muito divertida, com um espírito positivo enorme e como eu te falei nos 4 meses vividos em Guimarães e que foram 4 meses de excelência, vou nomear o Neno porque sei que, para além daquilo que eu acho que ele vos pode dar, é o reconhecimento por alguém muito especial e que sabe estar no futebol de uma forma diferente. Exatamente, fica a nota e eu certamente eu e o Tiago vamos gostar muito de receber cá. Eu lembro-me do Neno a mandar-me bolas para a escola para eu com 7, 8 anos jogar e vai ser top mundial ter cá também o Neno. Ok, obrigadíssimo. Okay. Nuno, muito obrigado, foi espetacular e votos de muito sucesso mesmo e vamos falando. Um abraço. Okay. Um abraço enorme para todos vós. Continuem, porque foi excelente, gostei muito. Estou sempre disponível, ok? Estou convosco. Tudo bom. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo.